Bem, pessoal, eu vou falar para você sobre o potencial químico da água, tá? Que tem a ver com o potencial hídrico que a planta possui, ou seja, o status hídrico ou o quanto de água tem dentro da planta. Então, para a gente compreender melhor, né, a água na planta, como que ela se move, etc., é importante ter esse conhecimento básico do potencial químico da água, tá? E o que é esse potencial químico? É a quantidade de energia livre por mol de uma substância. Tá? Mas e o que é energia livre? A energia livre é uma energia que é capaz de realizar algum trabalho em uma temperatura e pressão. Tá? Então, a energia livre é aquela que consegue fazer alguma coisa, realizar trabalho em uma condição. Tá? E a água, ela se move do maior potencial químico para o menor potencial químico. Tá? Essa última expressão aqui, tá? Essa última frase, é extremamente importante vocês saberem ela com clareza. Tá? Que a água se move sempre do maior potencial químico para o menor potencial químico. Isso vai ajudar a compreender com facilidade a, as, as medições que são feitas, né, no estado, na planta, né, para identificar os status hídricos e entender como é que a água se move, tá? Então, aqui tem uma reguinha, né, aqui os números são menores do que aqui, né, porque são negativos, né? Aqui são negativos, são menores do que os positivos, tá? Então, se eu tenho minha planta marcando menos 1 megapascal, né, de potencial hídrico, comparado com menos 2, por exemplo, tá? Então a água vai se mover do maior para o menor, vai do menos 1 para o menos 2. Tá? Então isso é importante ter bem claro. Tá? Em fisiologia vegetal, a gente trata então do potencial químico como sendo o potencial hídrico ou potencial de água. Tá? Bom, o potencial de água ele é resultado da concentração de solutos, da pressão e da gravidade. Tá? Então eu tenho uma célula ou uma planta, tá? Um ambiente, um compartimento que tem água. Tá? O meu potencial de água, né, que está relacionado com a energia livre que essa água tem, ela está relacionado com, ou ela é influenciada pela quantidade de solutos, pela pressão e pela gravidade. Então o potencial hídrico ele é expressado por essa letra grega psi, tá? E aí tem a letra e o W, tá? Que significa potencial de água, né? O W vem da água em inglês, né? Water. O S, solutos, o P, pressão, o G, gravidade e o M, matricial, tá? Então, o potencial de água na planta, ele é resultante, então, ou potencial hídrico, ele é resultante do potencial osmótico, do potencial de pressão, do potencial gravitacional e do potencial mátrico, tá? Ele é medido em megapascal, tá? Então, ele é o somatório disso, tá? Então, quando nós temos a água pura, então ela tem um potencial hídrico de zero, tá? Então, 0 megapascal, tá? Se eu adiciono um sal nessa água, ou um açúcar, tá? O que vai acontecer? O sal ou o açúcar, eles têm a capacidade de reduzir o potencial hídrico da água. Pelo seguinte fato, eles reduzem o potencial osmótico. Tá? O potencial osmótico tem a ver com a quantidade de solutos que tem dentro da água. Tá? Então, esse potencial osmótico da água ele é reduzido quando eu aplico um sal, né? Ou quando essa água tem sal ou um açúcar, ele é reduzido. Então, ele ficaria menos 1. Tá? Nesse exemplo aqui, água pura 0 e água pura mais o sal, o potencial hídrico será então de menos 1. Tá? Ou seja, um potencial hídrico menor. Lembram da escalinha? Acho que tem aqui na frente. Vou voltar aqui, essa escalinha aqui. Então, o potencial hídrico estava em 0. Tá? Eu adicionei sal, tá? Reduziu o potencial osmótico. O potencial hídrico veio para menos 1. Tá? Então, os sais possuem a capacidade de atrair a água. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho essa condição aqui de menos 1, tá? Um potencial hídrico de menos 1, e eu conecto esses dois ambientes aqui pelo um cano, por exemplo, o que vai acontecer com a água? Ela vai ser atraída, tá? Para esse potencial de menos 1 aqui. Tá? Então ela vai vir daqui para cá. Por quê? Porque o potencial hídrico desse recipiente aqui, água pura mais sal, ele é menor
do que o potencial hídrico da água pura. Lembre, o potencial hídrico, a água vai do maior potencial hídrico para o menor. Então, onde eu tenho o maior potencial hídrico, aqui. Onde eu tenho o menor potencial hídrico, aqui. Tá? O potencial de pressão está relacionado com a pressão de turgor na célula, ou seja, o quanto ela está túrgida ou está flácida. Tá? Então, ele está relacionado com a pressão, se for a pressão de turgor, né, é uma pressão positiva que tem na célula, né, que é chamada de pressão de turgor, tá? E no xilema ocorre uma pressão negativa, tá, que é importante para o movimento da água a longas distâncias. Tá? Então, no vaso do xilema vai ter sempre uma pressão negativa, tá? Porque a água está sendo succionada. E na célula, em alguns momentos, né, do dia, quando a célula está túrgida, nós vamos ter uma pressão positiva. Né? Aqui tem um exemplo então de duas células, A e B estão em contato. A célula A, então, ela tem potencial de solutos de menos 0,4 megapascal e o potencial de pressão de 0,1 megapascal. E a célula B tem um potencial osmótico de menos 0,7 megapascal e um potencial de pressão de 0,5 megapascal. Tá? A água se move do maior para o potencial do maior para o menor potencial hídrico, né? Ou potencial químico. Qual a direção da difusão da água? Tá? Eu tenho duas células A e B conectadas. A célula A tem essa condição descrita aqui e a célula B tem essa aqui de baixo. Tá? Então, para mim fazer isso, eu simplesmente vou colocar esses valores nessa fórmula. Bom, mas o potencial gravitacional e o potencial mátrico, eles são desprezíveis. Tá? O potencial gravitacional ele tem importância para grandes alturas, tá? De plantas, né? Mas plantas frutíferas, né? Plantas de culturas anuais, olerícolas, o potencial gravitacional não exerce uma força relevante no potencial hídrico da planta. O potencial mátrico ele está relacionado com a água que está no solo, tá? Que o potencial mátrico é a capacidade ali da água se ligar às partículas de solo, tá? Então ele também é desprezado. Então, sabendo disso, o que sobra aqui, então, o potencial hídrico é a soma do potencial osmótico mais o potencial de pressão. Tá? Eu tendo essas duas informações, simplesmente eu calculo quanto que vai dar a resultante disso. Tá? Então, na célula A eu vou ter menos 0,4 mais 0,1, que o resultado é menos 0,3. Tá? Simplesmente a soma desses dois valores. Na célula B eu tenho o menos 0,7 mais 0,5, dá menos 0,2. Então, eu tenho na B menos 0,2 e na A menos 0,3 de potencial hídrico. E a pergunta é para qual direção a água irá. Tá? Então, só recapitulando, se eu tenho essa água aqui com um potencial hídrico menor, tá? Essa água, a célula que está nessa água, o potencial hídrico menor, quer dizer que ela tem menos sais. Tá? Então, eu até coloquei aqui em amarelo sais relacionado em relação, né, à célula B, tá? Que teria menos sais, tá? E mais água. Tá? Então aqui tem menos sais e mais água, e aqui tem mais sais e menos água. Tá? A água vai do maior potencial hídrico para o menor potencial hídrico. Então aqui está fácil de nós ver qual que é o número que é maior e qual que é o menor, então vai ser a direção da difusão da água. Tá? Então ela vai da B para A. Por quê? Porque aqui eu tenho um maior potencial hídrico, ou seja, menos 2 é maior do que menos 3. Tá? Então essa é a direção da água. Por que é importante isso aqui? Tá? A relação que sais tem com o movimento da água, ele é bastante importante na planta, né? Entretanto, tem um exemplo bem interessante que é a quantidade de sais no solo, tá? E o potencial hídrico da água no solo. Tá? Se você coloca, por exemplo, muito adubo químico numa planta, o que acontece? Esse adubo químico são sais. Tá? Esses sais, o que eles vão fazer? Eles vão reduzir o potencial osmótico da água. Se eles reduzem o potencial osmótico a níveis abaixo do potencial osmótico da raiz, a água vai sair da raiz e vai para a célula. Vai sair da raiz e vai para o solo, tá? Matando a planta com isso. Tá? Então, esse é um exemplo bem típico, né, do envolvimento do potencial de água, né? E o efeito dos sais. Tá?
Bem, é importante vocês terem noção de o que acontece, né, com o potencial hídrico da planta, né, quando ele fica muito baixo, ou seja, quando falta água na planta, tá? Aqui temos aqui o potencial hídrico zero, aqui menos um, menos dois, menos três, tá? Plantas bem com boa disponibilidade de água, o que acontece? Elas estarão, né, com potencial hídrico em torno de zero a menos um, tá? Menos 0,8 por aí. Nessa condição, o que vai ter? Vai ter expansão celular, vai ter síntese de parede celular, vai ter síntese de proteína, condutância estomática vai estar alta, fotossíntese alta. Tá? À medida que a planta vai entrando em déficit de água, o que acontece? Esse potencial hídrico ele vai ficando mais negativo. Tá? Vai ficando, então, vamos colocar aqui o exemplo, menos 1. Tá? Em menos 1, a expansão celular já não vai ocorrer. Tá? Então, a planta vai cessar a expansão celular. A síntese de parede celular e a síntese proteica vão estar reduzidas. Tá? A condutância estomática já vai começar a reduzir. As fotossíntese também vai começar a reduzir. E aqui o acúmulo de solutos, né, começa a aumentar, né, o acúmulo de sais, ou seja, a concentração de sais, né, começa a aumentar, e a acumulação do ácido abscísico, um hormônio relacionado ao estresse, começa a aumentar também. Tá? Então, esses eventos, em resumo, vão fazer o quê? A planta parar de crescer, fazer menos fotossíntese e produzir menos. Tá? Então, se ela fica longos períodos nessa situação, né, de déficit de água, vai ocorrer o que a gente percebe no campo, né, que é a redução do crescimento das plantas, a redução da produtividade. E aí, se esse evento fica pior, ou seja, se a planta fica com muito mais falta de água, né, então vai parar tudo, né, vai parar a fotossíntese, vai parar a condutância estomática, a única coisa que não vai parar vai ser o aumento dos níveis de ácido abscísico, que é o hormônio vegetal que comunica a planta, né, que percebe a falta de água nas raízes e logo manda mensagem, né, para a folha fechar o estômago e se proteger e evitar a perda de água. Tá? Então, isso fica muito alto, né? O acúmulo de solutos também vai ser bastante alto e, consequentemente, a planta vai sofrer bastante e vai chegar ao ponto de morrer. Tá? Então, isso está relacionado então com esses numerozinhos que a gente acabou de ver, com esse potencial de água ali, que é o potencial hídrico da planta, né? Que tem a ver com a concentração de sais e disponibilidade de água na planta. Então, aqui está de forma gráfica o que acontece em termos fisiológicos quando a planta fica com déficit hídrico.